Olá, essa é a história 5 do nosso Histórias do Mahabharata. Neste episódio, nós vamos ver que Bhishma toma uma decisão extremamente precipitada que vai impactar o futuro de toda a história do Mahabharata. Essa decisão dele vai trazer consequências que serão cruciais para o fim da guerra que será travada na continuação dessa história. Satyavatyaha putraha Vichitraviryaha nama. Kalena Vichitraviryaha nripaha abhavat. Yadi Vichitraviryasya bharya na bhavishyati. Tarhi yuvarajaha na bhavishyati iti. Bhishmaha chintayati isma. Swayamvaraha asid. Então, vamos ver. Satyavatyaha putraha Vichitraviryaha nama. O filho, putraha, o filho, putraha, Satyavatyaha, né, de Satyavati, se chamava Vichitraviryaha. Vichitraviryaha era o nome do filho de Satyavati. Satyavati é a esposa do pai de Bhishma, né, como nós já vimos na história anterior. E ela tinha um filho chamado Vichitraviryaha. Kalena Vichitraviryaha Nripaha Abhavat. No devido tempo, Vichitraviryaha, ou seja, Vichitravirya, o príncipe, Abhavat, se tornou Nripaha, se tornou rei. Né? Então, quando chegou o momento, esse príncipe Vichitravirya se tornou rei. Mas, né? Yadi Vichitraviryasya bharya na bhavishyati. Se, né? Yadi, se Vichitraviryasya bharya na bhavishyati. Se se não houver, né? Se não houvesse uma esposa bharya de Vichitravirya, tarhi, né? Portanto, yuvarajaha na bhavishyati. O Vichitravirya não poderia se tornar rei. Né? Iti. Bhishmaha chintayati isma. Bhishmaha pensou. Chintayati isma. Swayamvaraha asit. Né? Há um Swayamvara. Ele pensou, né? Ele pensou, está havendo um Swayamvara. Então, Swayamvara é um casamento em que a noiva, né, a pretendente, escolhe com quem ela vai casar. Então, quando a princesa chega na época de casar, o rei convida diversas pessoas que podem ser bons maridos para sua esposa. Geralmente tem uma competição em arco, flecha, luta e etc. E após a competição, a princesa escolhe com qual daqueles ela quer casar. Estava havendo um Swayamvara na região onde Bhishma vivia, que era um Swayamvara que seria o casamento de três princesas, Amba, Ambika e Ambalika. Bahavaha Rajaputraha Swayamvaram agachat. Tat drishtva Bhishmaha api Swayamvaram agachat. Swayamvare Bhishmena kanyaha apahritaha. Taha kanyaha Amba Ambika Ambalika cha. Então, Bahavaha Rajaputraha Swayamvaram agachat. Bahavaha, muitos, Rajaputraha, príncipes, agachat, vieram ao Swayamvara. Muitos príncipes vieram ao Swayamvara. Tat drishtva Bhishmaha api Swayamvaram agachat. Tendo visto isso, Tat drishtva, tendo visto isso, Bhishmaha também, Bhishma api também, Swayamvaram agachat, foi ao Swayamvara. Imagine o espanto das pessoas verem Bhishma, um cara que tinha feito um voto de celibato, que nunca iria casar, chegar no Swayamvara em que há três princesas. Swayamvare Bhishmena Kanyaha Apahritaha.
no casamento, Swayamvare. Kanyaha aprahitaha. As princesas, Kanyaha, as princesas, aparritaha, foram sequestradas por Bhishmena. Não, então, no casamento, as princesas foram sequestradas por Bhishma. Vejam só a loucura que esse cara está fazendo. Taha Kanyaha Amba Ambika Ambalika Cha. Então, as princesas, essas princesas eram Amba, Ambika e Ambalika. Então, Bhishma foi lá no Swayamvara e sequestrou as três princesas. Amba, Bhishmena Mukta. Ambika, Ambalika cha tu Vichitra Viryasya Bharye Abhavatam. Então, Amba Bhishmena Mukta. Amba foi libertada, Mukta, por Bhishma, né, por Bhishma. Então, parece que foi uma coisa boa, né, que Bhishma fez libertando essa mulher. Mas acontece que ela já tinha um pretendente. E quando ela voltou para o pretendente, esse pretendente não a aceitou de volta. Ela voltou para Bhishma e disse: Olha, eu já tinha um pretendente, ele não quis mais casar comigo, porque você me sequestrou. Agora você que tem que casar comigo. Ele disse: Eu não posso, eu tenho um voto de celibato. Ela ficou irada, chegou até aí atrás de um mestre de Bhishma, o cara que tinha ensinado a ele a arte da guerra, o Parashurama, pediu que Parashurama forçasse Bhishma a casar com ela, mas isso não foi possível. Ela ficou muito irada e praticamente ela fez um voto, lançou uma praga de que iria se vingar de Bhishma, seja como fosse, nem que fosse em outra vida. E nós vamos ver na sequência da história que esse fator, esse erro de Bhishma, ele vai se propagar em toda a história. E lá na guerra do Mahabharata, no Kurukshetra, isso vai ser um dos fatores fundamentais para a guerra acabar, né? Isso vai envolver também questões sobre homossexualidade e outras coisas. Vai ser muito interessante a propagação desse erro de Bhishma na história. Ambika, Ambalika cha tu Vichitra Viryasya Bharye Abhavatam. Então, Ambika e Ambalika, elas se tornaram, Abhavatam, Bharye, esposas de Vichitravirya. Então, essa é a história do erro fatal, eu digo até que é fatal o erro que Bhishma cometeu nessa história, e os frutos dessa ação eram se propagaram por toda a história do Mahabharata. Então, agora nós temos a seguinte genealogia, né, dessa história. Então, nós vimos nas histórias anteriores, de 1 a 4, que Ganga casou com Shantanu. Desse casamento tiveram vários filhos, sendo que alguns foram mortos, né? Apenas Bhishma restou. Bhishma fez um voto de celibato e decidiu que nunca casaria. Em seguida, Shantanu casou com Satyavati e desse casamento ela teve Chitravirya. E aí, do sequestro de Bhishma, ele trouxe três esposas, dessas três noivas, dessas três, Vichitravirya casou-se com Ambika e Ambalika. Então, esse é o resumo da história até o momento. Muito obrigado, até a próxima.